Vamos para mais um exemplo. Um capital é aplicado a juros simples a taxa de 5% ao mês. Então, vamos anotar aqui, nós temos uma taxa aí de 5% ao mês. Quanto tempo, no mínimo, já deu para ver que ele quer descobrir o tempo, tá? Quanto tempo, no mínimo, ele deverá ficar aplicado a fim de que seja possível resgatar, na letra A, pede o dobro da quantia aplicada. Bom, então nós temos que entender o seguinte, tá? Se foi aplicado um certo capital, a gente não sabe que capital é esse, mas a gente sabe que o montante tem que ser o dobro, ou seja, 2 vezes o capital investido, tá? Aplica na fórmula do montante. Montante é o capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo, certo? O montante é 2 capitais, capital, que multiplica 1 mais a taxa, que é 0,05 vezes o tempo, que eu não sei, é o que eu quero descobrir. A gente cancela capital com capital, fica 2 igual a 1 mais 0,05 vezes n. Tá? Esse 1 aqui está somando, passa para cá subtraindo, então 2 menos 1 é igual a 0,05 vezes n. 2 menos 1 é 1. Esse 0,05 está multiplicando, o n passa dividindo, 0,05 igual a n. Nós teremos então aí um tempo de 20 meses. Tá? Por que o tempo está em meses? É muito simples. Porque a taxa está ao mês. Então, se a taxa é mensal, nós iremos descobrir um tempo em meses. Se a taxa fosse anual, iríamos descobrir um tempo em anos e assim por diante. Letra B, então, pessoal. A quantia aplicada é acrescida de 80% de juros. Então, o que nós temos que entender? Um montante tem que ser o capital mais 80% desse capital. Ou seja, o montante tem que ser igual a 1 capital mais 0,8 capital, 1,8 capital. Tá? Então, novamente, nós vamos aplicar na fórmula do montante. Capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. O montante é 1,8 capital. Capital vezes 1 mais a taxa, que é a mesma, que é 0,05 vezes o tempo que nós queremos descobrir. Novamente, nós vamos cortar capital com capital. Nós teremos 1,8 menos 1, já vou passar esse 1 aqui para cá, menos 1, igual a 0,05 vezes n. 1,8 menos 1 é 0,8, igual a 0,05 n. Esse 0,05 passa dividindo o 0,8, nós teremos 16 meses, ok? Fechou o pastel. É bem tranquilinho esse exercício aí. Vamos lá para mais um exemplo, exemplo 4. Fábio tomou X reais emprestados. Então, o capital eu não sei, o capital é X. Então, ele tomou X reais emprestados de um amigo e comprometeu-se a devolver essa quantia acrescida de juros simples no prazo de 10 meses. Vamos anotar, o N, 10 meses. No prazo combinado, Fábio quitou a dívida com o pagamento de 1,35x. Então, o montante é 1,35x. Esse x é o capital, tá aqui, tá? Qual foi a taxa mensal? Então, ele quer saber o I. Qual foi a taxa mensal de juros combinada? Então, gente, vamos usar novamente a fórmula do montante. Capital 1 mais a taxa vezes o tempo. O montante é 1,35x, o capital é x, 1 mais a taxa I vezes o tempo, que é 10 meses. Tá? Cortamos o x com x, ficaremos aqui com 1,35, esse 1 já passa para cá, menos 1, igual a 10 vezes a taxa. Tá? I vezes 10, 10i. 1,35 menos 1 dá 0,35, igual a 10 vezes i. Passa o 10 dividindo, nós teremos 0,35
dividido por 10, isso vai dar igual a 0,035, que multiplicado por 100, ficaremos aí com uma taxa I de 3,5% ao mês. Por que essa taxa é mensal, galera? Porque nós temos o tempo em meses, tá? Então, se o tempo está em meses, acharemos uma taxa em meses também. Fechou? Bem tranquilinho, né? Ok, então vamos para juros compostos. A fórmula dos juros compostos todo mundo lembra, é bem simples. A diferença, né, da fórmula dos juros compostos para o dos juros simples é essa aqui, ó. Esse nzinho, em vez de estar multiplicando o i, ele está no expoente aqui em cima, tá? É bem simples a diferença. Então, lembrando que os juros compostos ele é exponencial, tá? É juros sobre juros. Então, sabendo isso, nós temos que cuidar com as taxas equivalentes, ou seja, não dá para dizer que nos juros compostos a taxa equivalente é só multiplicar pelo número de períodos, porque não é. Tá? Eu frisei bastante isso em aula com vocês, né?